Olá! E aí, como vocês estão? Estão passando bem? Tá tudo certinho? Estão fazendo as atividades? Hoje nós vamos ter mais uma videoaula de língua portuguesa. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Joyce e a gente vai se divertir um pouco lendo um trecho de um texto muito legal que está na apostila de vocês, é um conto africano, certo? Vamos começar então? Então, vocês já pensaram onde se fala a língua portuguesa? Por que a nossa língua se chama portuguesa? Porque vem de Portugal. Né? Quando Portugal colonizou o Brasil, ele impôs a língua que ele falava. Então, nós falamos a língua portuguesa por causa de Portugal. Mas será que somente o Brasil e Portugal que falam a língua portuguesa? O que vocês acham? Será que tem mais algum lugar? Não, olha só o tanto de lugares que falam a língua portuguesa, tá? Então nós temos, além do Brasil e de Portugal, temos Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, certo? Além de Macau aí. Então, todos esses países, né, eles falam a língua portuguesa. Só que cada um sofre uma certa influência da sua língua local. Então, por exemplo, o português do Brasil é igualzinho o português de Portugal? Não, porque foi aqui tinha os indígenas, depois vieram para cá os africanos, né, foram surgindo palavras dessas línguas que se misturaram à nossa. Então, o português brasileiro, ele é um pouco diferente do português falado em outros lugares. O mesmo aconteceu com cada lugar aí. A língua ela vai se misturando às línguas que falavam ali naquele lugar, sofrendo influência, tá? E então o português do Brasil e o português de Angola, porque o texto que nós vamos ler, né, que é um conto africano, é de Angola, tá? Embora seja a mesma língua, vai ter diferenças no léxico. Como assim? No uso de palavras, algumas palavras que para nós são estranhas ou algumas construções que nós não usamos, mas que pelo sentido do texto dá para a gente deduzir o que quer falar. Então, pela frase, nós conseguimos deduzir aí essas diferenças, certinho? Bem, vocês já conhecem um autor angolano, mesmo às vezes vocês não repararam, tá? O Agualusa, que escreveu A Vida no Céu, no capítulo que nós lemos aí do livro, que foi o último módulo de leitura, ele era um autor angolano, tá? E Jack também, que é justamente o autor aqui da imagem na direita, é ele o autor desse texto. Se alguém nunca ouviu falar, vamos conhecer um pouquinho do autor? Olha, ele nasceu em 1977, então é um autor relativamente jovem. O pseudônimo, Ondiak é o pseudônimo de Ndalu de Almeida. Ele é um romancista, contista e às vezes até poeta. Ele também escreve para o cinema e co-realizou um documentário sobre a cidade de Luanda, tá? Oxalá Crescem Pitangas, Histórias de Luanda, em 2016. Ele é um membro da União dos Escritores Angolanos. E alguns dos seus livros foram traduzidos para várias línguas, como francês, o espanhol, o inglês, o chinês. Olha a importância que que ele tem num cenário mundial. Bom, essa aqui, então, é a escola onde vai se passar a história, tá? O conto ele se passa aqui, a escola de Mutuyakevela. Ela fica localizada em Luanda, que é na Angola, é onde vai se passar a história. Mais uma imagem para vocês conhecerem aí. Lá a gente tinha uma foto de dentro aí, vamos dizer, no pátio, na frente da escola, aqui do lado de fora, do portão da escola onde se passa a história. O texto, então, que nós vamos ler, esse conto africano, se chama Nós Choramos pelo Cão Tinhoso. Então, Cão Tinhoso aí, vamos dizer, é um personagem, né? Nós choramos. Portanto, com esse nós, eu já tenho a primeira dica aí do texto, que é justamente o narrador-personagem. Então, o narrador-personagem, ele fala que nós, quem será além dele? Ele mais quem chorou pelo cão tinhoso? O que será que aconteceu com esse cão tinhoso que os fizeram chorar? Ele mais alguém, certo? Então, olha, para a Isaura e para o Luiz B. Rouana, né? É uma dedicatória. Então, vamos lá, o texto vai começar aqui. Foi no tempo da oitava
da oitava classe na aula de português. A gente não fala oitava classe, a gente fala oitava série ou oitavo ano, que não são exatamente a mesma coisa, mas deve ser mais ou menos essa a idade dele aí, entre 13 ou 14 anos, era um adolescente. Eu já tinha lido esse texto 2 anos antes daquela vez. A história me parecia mais bem contada com detalhes. Então, nota, eu já tinha lido. Ele está falando foi no tempo, ou seja, ele já é adulto. Ele vai contar uma história que se passou quando ele era adolescente. E aí, ele já tinha lido 2 anos antes, mas a história agora tinha mais detalhes, estava mais difícil de ser lida, para ser lida mesmo em leitura silenciosa, como a camarada professora de português tinha mandado. Também é estranho falar camarada professora, mas camarada aqui no sentido de a professora é legal, boazinha, gente boa, né? Era um texto muito conhecido em Luanda. Nós matamos o cão tinhoso. Então, esse cão tinhoso que aparece lá no título, ele é um título, ele faz parte do título de um conto muito famoso em Luanda, que é justamente Nós Matamos o Cão Tinhoso. Ele vai falar nesse texto, pela introdução aí, a gente sabe que ele vai contar como que foi a leitura na sala de aula desse texto que se chama Nós Matamos o Cão Tinhoso. Eu lembrava-me de tudo, do Ginho, da pressão de ar, da Isaura e das feridas penduradas no cão tinhoso. Então ele lembrava de toda a história, Ginho, um personagem, da pressão de ar. O que vocês acham que é pressão de ar? O que é de pressão? Da arma de pressão, né? Da Isaura, esse é um personagem. Das feridas penduradas no cão tinhoso. A gente não fala que as feridas ficam penduradas em alguém ou em algum animal, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Ou seja, do cão que estava cheio de feridas. Nunca me esqueci disso. Um cão com feridas penduradas, ou seja, um cão cheio de feridas. Os olhos do cão, os olhos de Isaura. E agora, de repente, me aparecia tudo ali de novo. Fiquei atrapalhado, ou seja, ele lembrou dos olhos. Por que dos olhos? Os olhos não dizem que é a janela da alma, onde você expressa a emoção? Então ele está lembrando de toda a emoção que está envolvida naquele texto. A camarada professora selecionou uns tantos para a leitura integral do texto. Então eles iriam ler o texto inteirinho. Assim, queria dizer que iríamos ler o texto todo de rajada, sem pausa, sem interrupção. Então ela já falou, ó, primeiro vai começar você, depois vai ser você, depois você... Então ele já selecionou todos os alunos que iriam ler. Para não demorar muito, ela escolheu os que liam melhor. Nós, os da minha turma da oitava, éramos 52. Olha que sala de aula grande, com 52 alunos. Eu era o número 51. Então, na chamada, na lista, ele era o 51º. Embora, noutras turmas, tentassem arranjar alcunhas para os colegas, o que é uma alcunha, gente? É um apelido. Então, em outras turmas tentassem arrumar apelidos para os colegas, né? Aquela era a minha primeira turma, onde ninguém tinha escapado de ser alcunhado. E alguns eram nomes de estiga violenta, ou seja, alguns eram bem zoadores mesmo, né? Então todo mundo tinha apelido. Muitos eram os nomes de animais. Então, havia o serpente, o cabrito, o pacaça, a barata da Sibéria, a Jona voa-voa, a gazela, o Jacó, que é papagaio, que era eu. Então ele tinha apelido de Jacó. Deveria ser porque eu mesmo falava muito nessa altura, então por isso papagaio, né? Havia o ET, o Agostinho Neto, a Scooby-Doo e mesmo alguns professores também não escapavam da nossa lista. Por acaso, a camarada professora de português era bem porreira e nunca chegamos ali ao alcunhar. Então eles gostavam da professora, né? Ela era bem porreita, ela era muito legal, tanto que ele a chama de camarada em vários momentos. Então por isso que ela não tinha apelido. Os outros começaram a ler a parte deles. No início, o texto ainda está naquela parte que na prova perguntam qual é, e uma pessoa diz que é só a introdução. Os nomes dos personagens, a situação no geral e a marca do cão, né? O problema aí que foi do cão, né? Mas depois o texto fica duro, então ele se lembra do texto, ele vai contar por que será que o texto fica duro. Tinham dado a ordem a um grupo de miúdos para bondar o cão tinhoso. O que vocês acham que é miúdo? Um grupo de miúdos. Miúdos pequenos? De crianças. Então deram uma ordem para um grupo de crianças para bondar o cão tinhoso. Por que será que então? O que será que é bondar? Olha, uma palavra diferente.
Né? Se ele estava cheio de feridas e aí os miúdos eles tinham ficado contentes com essa ordem, achavam muito adulta, o Soma ficou com dó, o que será que é bom dar? Exatamente isso que você pensou aí. Era matar, então deram a ordem para matar o Cantinhoso. Né? Então os miúdos tinham ficado contentes com essa ordem assim, muito adulta. Só uma menina chamada Isaura, afinal, queria dar proteção para o cão. Tadinho do cão, né? O cão se chamava Cantinhoso e tinha feridas penduradas. Aí ele até comenta, fala com o leitor, eu sei que eu já falei isso, mas eu gosto muito do Cantinhoso. Na sexta classe, eu também tinha gostado do bué dele. E eu sabia que aquele texto era duro de ler. Então, o que será que é gostar do bué? Se ele tinha gostado, ele gostou do texto, já tinha lido. Esse bué também é muito estranho, mas eu gostado muito. Né? Esse bué, então, é muito. Tá? Mas nunca pensei que umas lágrimas pudessem ficar tão pesadas dentro de uma pessoa. Então, como era uma história triste, ele estava com muita vontade de chorar. Só que, imagina, né, 13, 14 anos chorando por causa de um texto na sala de aula, o que vocês acham que ia acontecer? Vocês acham que eles vão levar numa boa se alguém chorar porque a história é triste? Nós vamos ver o que ele vai falar, então. Se calhar, é porque uma pessoa na oitava classe já cresceu um bocadinho mais. A voz está mais grossa, já ficamos a toda hora a olhar as cuecas das meninas, cuecas aí no sentido das calcinhas das meninas, né, entaladas na gaveta, é uma expressão, uma gíria, mas tipo, olhando a marca das calcinhas das meninas, né, queremos beijos na boca mais demorados, e na dança do slow, ficamos todos agarrados até os pais e os primos das moças virem perguntar se estamos com frio, mesmo assim em Luanda fazer tanto calor. Então ele fala que está muito mais interessado, os meninos estão mais interessados nas meninas, em dançar slow que é agarradinho. Ele até brinca, até os primos, os irmãos, os pais vêm perguntar se está com frio, por que está tão agarrado assim, né, dançando. Se calhar é isso. Eu estava mais crescido na maneira de ler o texto, porque comecei a pensar que aquele grupo que eles mandaram matar o Cantinhoso com tiros de pressão de ar, olha lá, matar com arma, com tiro de pressão de ar, era como um grupo que tinha sido escolhido para ler o texto. Então ele se colocou, ele estava se sentindo como o grupo que estava matando. Assim como escolheram um grupo de crianças na história, tinha escolhido um grupo de adolescentes aí na sala de aula para ler. Não quero dar essa responsabilidade na camarada professora de português, mas foi isso que pensei na minha cabeça, cheia de pensamentos tristes. Se essa professora nos manda ler esse texto outra vez, a Isaura vai chorar bué, vai chorar muito. O Cantinhoso vai sofrer mais. Outra vez. E vão rebolar no chão e rir do Ginho, que tem medo de disparar por causa dos olhos do Cantinhoso. Então o Ginho também não quis atirar, não queria atirar no cão. Então ele fala que se ele mandar ler de novo, ele vai sentir tudo isso de novo. A Isaura vai chorar, né? Toda aquela sensação vai vir à tona. O meu pensamento, afinal, não estava muito longe do que foi acontecendo na minha sala de aulas. No tempo da oitava classe, turma 2, na escola Mutuiaquevela, é aquela que eu mostrei a foto para vocês, no ano de 1990. Então isso aqui tinha sido em 1990, quando se passa essa história. Quando Scooby-Doo leu a segunda parte do texto, os que tinham começado a rir só para instigar os outros, começaram a sentir o peso do texto. Então no começo estava todo zoando, rindo, não estava nem aí. Mas o texto, as palavras já não eram mais lidas com rapidez, de dizer que era o mais rápido da turma para despachar um parágrafo. Não. Uma pessoa final e de repente tinha medo do próximo parágrafo. Escolhia bem a voz de falar, a voz dos personagens, olhava para a porta da sala como se alguém fosse disparar uma arma de pressão de ar a qualquer momento. Então, o texto começou a ficar duro, as pessoas começaram a entrar na história. Era assim na oitava classe. Ninguém lia o texto do Cantinhoso sem ter medo de chegar ao fim. Ninguém admitiu isso, eu sei. Ninguém nunca disse, mas bastava estar atento à voz de quem lia e aos olhos de quem escutava. Então, todo mundo começou a ficar emocionado. E aí, um já pega e levanta e fala, né, vou zoar quem chora, o primeiro que chorar. E todo mundo que começa a ler aí começa a sentir emocionado. Os olhos vão ficando vermelhos, começa a fungar.
né? E aí, o narrador aqui, ele tinha sido escolhido para ser o último a ler. E era justamente a parte mais triste da história. Né? E aí vocês vão ver que ele acha que era para ser um prêmio, que a professora era para ter elogiado, né? Porque geralmente quem lia no final era quem lia melhor. Mas ele fala que foi muito triste chegar ao fim da história, foi muito complicado. E olhava para o céu, assim, e ficou torcendo para o sinal bater, para ver se aparecia uma chuva. É porque ele disse que na oitava série aí, né, no oitavo ano, ou nono ano, não é permitido chorar em sala de aula. E se fosse vocês chorariam? Vocês segurariam o choro? Né? É uma história muito bonita. Aqui nós não fizemos a leitura do texto todo porque ele é longo, mas leiam aí que vocês vão ver que o final da história é bem interessante. Vamos retomar então o que nós vimos hoje? Nós lemos um trecho aí, não foi inteiro, mas do conto africano que se chama Nós Choramos pelo Cão Tinhoso. Ele é do autor angolano Ondjak. O narrador aí, ele vai contar a história que é muito famosa, que é um conto de um escritor moçambicano, que se chamava Nós Matamos o Cão Tinhoso, certo? Então os títulos são parecidos do texto original e desse texto, desse conto que nós lemos. E vimos também que há diferenças lexicais. Lembra? Chorar bué, que é chorar muito. As feridas penduradas no cão, ou seja, o cão cheio de feridas. Né? E aí, bondar, que é matar. Então, tem muitas expressões que são diferentes, justamente porque, embora Portugal tivesse imposto que se falasse a língua portuguesa, o contato com as línguas nativas, né, com as línguas que havia naquele local, fazem com que as estruturas às vezes se modifiquem, que surjam novas palavras, tá? Então, se às vezes vocês estranharem, leiam com calma que vocês vão conseguir deduzir pelo contexto o que significa. Acabem de ler o texto, façam as atividades e a gente se vê então numa próxima aula. Tchau, tchau!